Olá, meninos e meninas. Voltamos com a nossa língua portuguesa, módulo 4, unidade 1, e eu sou a professora Andressa Santos. Vamos trabalhar, vimos no módulo 3 o artigo de opinião. A nossa importância das argumentações, está claro isso para mim. Agora eu quero ir para a prática. Como escrever esse artigo de opinião? Então vamos lá. Como escrever um artigo de opinião? Primeiro, escolha e defina o seu tema. Então, olha só, professora, isso quem faz são vocês, professores, ou a pessoa que está fazendo o concurso, a banca que está fazendo o concurso, certo? Enquanto isso não acontece, enquanto você não faz um vestibular, enquanto você não disputa uma vaga de emprego, enquanto você não faz um concurso, você pode fazer isso em casa, porque a prática leva à perfeição. Então, quais são os assuntos do momento que traz polêmica e que está na atualidade? Quais são os assuntos que estão em discussão dentro de um jornal televisivo, dentro de um site? Pego esse assunto e transformo ele em um artigo de opinião, em uma dissertação argumentativa. Para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar definido. Eu não posso sair atirando aí. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Estamos falando aqui de uma pessoa que já trabalha na área, então, hein? Se ele vai fazer por um meio de comunicação, professor, eu ainda não trabalho na área, meu sonho. Mas, então, eu vou pensar como um articulista. Eu estou escrevendo a alguém, a um público. Então, peraí, eu gosto muito de ler certas revistas que são a favor de quem está no poder. Eu gosto de ler revistas de quem não está no poder. Eu tenho todas essas variantes, tenho. Então, eu vou me posicionar de acordo com aquela revista que eu mais leio, de acordo com os sites que eu mais pesquiso. Então, é para esse meio de comunicação que eu vou pensar como escritor, articulista, como o meu leitor que vai ler. Atenção, o tema e o título são duas coisas diferentes. O primeiro está relacionado com o assunto e o segundo é o nome que será dado ao texto. Então, se eu for falar sobre o preconceito, o racismo institucional no Brasil, esse daqui é o meu assunto. Nós vamos ler coletâneas sobre eles, coletâneas de textos. Mas agora, quem é que vai dar o título? São senhores e senhoras. Após ler, há uma criação. Então, assunto é diferente de título. Estejam atentos a isso. Pesquisa e busca de argumentos. Então, tá ótimo, professor. Aquele texto lá foi muito preciso que você leu sobre a violência obstétrica. Então, ela estava toda dentro. Então, ela selecionou um tema, ela selecionou um assunto, ok. Aí, ela depois veio trazendo embasamentos argumentativos. Então, o primeiro parágrafo dela, ela explicou o que era violência obstétrica, ela colocou o ponto de vista e depois só foi argumentos. Não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele. Por isso que eu falo para vocês, é importantíssimo a leitura e é importantíssimo que vocês façam e produzam redações. Tire a preguicinha de lado, coloque a preguicinha de lado e dedique-se em pelo menos 20 minutos do dia de vocês para escrever. Por quê? Quanto mais escrevo, mais abrangente torna as minhas pesquisas. Se ficam mais abrangentes, eu sou possível de ter uma facilidade de escrever sobre qualquer tema que me será dado futuramente. E isso vai ser, para isso, o que tem que ser feito? Escrita, produção, leitura e pesquisa. Então, olha lá, não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião. Anote tudo o que for interessante e necessário e vá, gradualmente construindo e dando corpo ao seu texto. Não esqueça, vocês estão construindo a bagagem do conhecimento e da linguagem verbal de vocês. Não se esqueça,
você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar a de outro, pois isso é considerado plágio. Pessoal, por favor, esqueçam Ctrl+C ou Ctrl+V nesse momento. Porque nesse momento, não só aqui no terceiro ano, mas na vida acadêmica de vocês. Porque é muito vergonhoso para o leitor, porque o leitor sabe que aquilo não é do próprio do autor. Então, tenham o conhecimento tão vasto que vocês vão ser capazes de produzir um texto autoral, ou seja, de vocês, sem plagiar ninguém. Eu só posso pegar exemplificações, eu só posso pegar discurso de autoridade para embasar, mas jamais copiar um texto de alguém que já escreveu um artigo de opinião qualquer. Recorte do tema. Imagine que o artigo de opinião será para fazer sobre um tema que deverá ser super abrangente, racismo no Brasil. E reparem que aqui ele já deu uma recortada, porque não é no mundo, é aqui apenas no Brasil. Então, muito cuidado na hora de receber um tema para fazer um texto. A gente precisa estar atento se ele está já personificado, personalizado, específico. Por quê? Porque senão eu vou escrever coisas demais desnecessárias, fazendo com que o meu leitor também deixe de ter interesse pelo meu texto, porque eu acabo me perdendo, e a seleção aqui é apenas para o Brasil. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo no Brasil, por exemplo, a sua origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade, entre outros. Acontece demais querer falar tudo, escrever tudo no mesmo artigo. Mas o meu leitor vai ter noção que você tem o conhecimento se você pegar duas dessas coisas e falar e escrever muito bem. Então, isso já é necessário. Eu não preciso falar sobre tudo, escrever sobre tudo e acabar me caindo em contradição, caindo em um texto assim aleatório, que vai falar sobre, escrever um monte de coisa, mas não vai escrever nada ao mesmo tempo. Assim, é essencial fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. Isso facilita a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. Foi o que eu disse. A produção do texto. Finalmente, produção do texto. Como é que eu faço então agora? Estou amparado, agora eu posso produzir. De acordo com a estrutura do texto de opinião, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão são necessários para a formação do meu texto. Isso você já sabe. Agora é a hora de produzir o texto em linguagem formal. Artigo de opinião, a minha linguagem é formal, ou seja, eu preciso ter a minha gramática normativa mandando ali. Eu não posso escrever coloquialmente. Ah, do jeito que eu falo, professora? Não. Nós precisamos ter também uma coesão, uma coerência e estar dentro das regras gramaticais. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. Como que eu vou fazer isso? Coesão e coerência nós vimos no módulo passado. A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre frases, períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Mais uma vez, aqui eu vou trabalhar com as minhas conjunções. Para eu não posso, por exemplo, afirmar uma coisa e colocar uma conjunção adversativa. Eu não posso falar uma coisa afirmando e depois vir com uma conjunção concessiva. Por quê? A oração concessiva, a conjunção concessiva e a conjunção adversativa, ela diz o meu termo anterior. Então, se eu estou afirmando, colocando embasamento para minha tese, coloco um mais ou embora, acabou. Eu estou contradizendo tudo aquilo que eu tinha escrito antes. Então, eu preciso ter muito cuidado ao selecionar os meus conectivos. Já a coerência faz referência à lógica das ideias expostas no texto. Eu não posso começar o texto falando sobre moda e terminar falando sobre frutas no verão. Então, ele tem que ser coerente. Eu vou começar com moda, eu vou terminar com moda. O meu pensamento é a favor da moda, dentro do meu texto todo serão palavras selecionadas, argumentos selecionados que vão ser a favor da moda.
Uma dica especial, super dica. Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos artigos desse gênero em jornais e revistas, por exemplo. Vocês têm alguns artigos de opinião na apostila de vocês, desenvolvam esse costume. E além de ler, a dica é: produzam. Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos, quais são os argumentos opinativos que tem ali do texto e as suas finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto. Deixe sempre rabiscadinho o texto de vocês. O que vocês podem procurar, qual é o gancho de uma nova pesquisa, que tipo de argumento tem ali, para que vocês fiquem com a bagagem de vocês cada vez mais cheia. Logo, a minha dica, outra super dica é: leiam muito, certo? Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Eu tiraria aqui do Ariano Suassuna e tiraria a arte, colocaria a escrita, a leitura. Então, eu romantizaria esse ato de ler, que para nós é uma missão, uma vocação e tem que se tornar uma festa. Até o próximo módulo. Até breve.